Olá, boa noite. Na paz, no amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, com o coração aberto, os ouvidos atentos, elevando assim então o nosso espírito para ouvirmos o que o Senhor Deus tem a nos dizer nessa noite, através então do seu Espírito, da sua palavra, que, como está escrito, é viva e eficaz. Essa palavra é viva. A palavra viva significa que ela vai entrar em choque com a morte ou com aqueles que são da morte. A palavra viva significa que ela tem poder de ressuscitar. Ressuscitar aquilo que o Mestre disse: aqueles que creem em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Então veja, a palavra, ela do Evangelho, ouvida com fé, com amor, ouvida com santidade. O que é com santidade? Separando essa palavra, tendo ela, ouvindo ela com exclusividade, tendo ela pelo direito que ela merece, nós recebendo ela com o direito, com a dignidade que ela merece, ela pode sim fazer milagre em nossa vida. Milagre. Que milagre? Milagre de renovar o nosso espírito, de nos conceder sabedoria, o santo temor de Deus, o discernimento de todas as coisas. O discernimento. Então, a palavra viva ela é viva e gera vida. Viva significa que gera vida, restaura, renova, restabelece, liberta, enfim. A palavra do Evangelho, naturalmente, é o que está escrito sobre ela. É o que o próprio Jesus, o que então se fez palavra, disse. Ele disse que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, ele disse. Veja bem, as minhas palavras. Volto a repetir as palavras de Cristo Jesus no Evangelho, não a Bíblia. Não, o Evangelho, os 4 livros, então, que contam a história, os ensinamentos dele. Então, observem que os responsáveis para esta palavra permanecer viva e eficaz, os responsáveis para que essa palavra então se perpetue geração após geração, é preciso que os seus ouvintes, as pessoas então que são chamadas, tenham discernimento e busquem por ele, para não cometerem erros grosseiros e não ter essa palavra como sendo mais uma entre tantas. Há que haver sim a separação, há que haver o discernimento de palavra. Porque, como foi dito, falar, até o papagaio fala. E veja que já foi alertado também que o dragão e a besta fera também falam. Eles também falam. O demônio e seus anjos também falam. E citaram o Evangelho para Jesus e, veja, no tempo de Cristo Jesus, eles estavam pregando no templo. Eles estavam ensinando a palavra. Os próprios filhos de Satanás. Hoje não é diferente. Fariseus daquele tempo e fariseus de hoje. Com toda certeza. Existiu, existe e continuará a existir. Continuará, com toda certeza. Então veja que nós só estaremos, então, protegidos, não só com a palavra, não basta.
Para estarmos protegidos é preciso, sim, a presença do seu Espírito. É preciso que o seu Espírito nos dê discernimento e confirme para nós, como foi dito, confirme com o nosso Espírito que nós somos, sim, então ensinados por Ele. E assim vamos nos tornando seus filhos, seus discípulos e servos e seus enviados, seus amigos. Então vejamos que esta palavra, ela é também muito perseguida. Ela é também trabalhada para que seja apenas mais uma palavra. Que seja como todas as outras coisas. Que caia na vulgaridade até mesmo. Que seja como não tem, como se, veja, não há diferença entre a palavra do Chico Xavier e a palavra de Jesus. Não há diferença das palavras do Buda para as palavras de Jesus. Não há diferença das palavras de outros figurões com as palavras de outros próprios. O rei Davi, o Moisés e outros mais. Veja que isso foi colocado também como palavra de Deus e céu, e mas não na mesma autoridade do Evangelho das palavras de Jesus. Esse que eu citei antes, Chico Xavier, Buda, Gandhi e outros mais aí, esses aí as pessoas colocam, né? Também em paridade com Cristo, mas não tem nada a ver, né? Misericórdia. Agora, Moisés, Elias, os profetas e todo aqueles vultos bíblicos do passado, homens de Deus, inspirados, que foram então conduzidos pelo próprio Espírito do Senhor, também tiveram sua importância com toda certeza. Ninguém está tirando o mérito deles, porém, não dá para comparar com as palavras de Jesus. Dizer que são tudo palavra de Deus tanto quanto. Não. O Evangelho é muitíssimas vezes superior. Por isso eu já falei, a necessidade de repetir, ele é incomparável. Incomparável. Ele é a plena revelação de Deus. Ele é o poder de Deus. O poder, o Evangelho é o poder de Deus. Então quem lê e crê com fé vai ser transformado em discípulo. Não precisa vir Jesus chamar como... Não, agora Jesus não passa mais chamando. Então hoje não é mais assim. Hoje então as pessoas são chamadas por Constantino, são chamadas por um vizinho, por um amigo, por um parente que chama a pessoa para ir para a igreja, para se converter. Para se converter, para virar membro de igreja, de ministério. Agora, para os que são chamados para anunciar o evangelho, para ser discípulo, o chamado sempre é o mesmo. É pelo Espírito de Deus. A pessoa não precisa nem ser religiosa, não importa onde ela esteja. Ele pode chamar, sim, quem ele quer, quando quer e como quer. Eu sou testemunha disso, isso aconteceu comigo. Então veja, e claro que isso há necessidade de ir buscando, se aperfeiçoando, com certeza toda a vida, por toda a vida, por toda a vida. Mas as pessoas que não têm esse chamado, que foram chamadas por amigos, por parentes, então a fazer parte de um ministério, frequentar uma igreja, esses aí muitas vezes, por exemplo, o catolicismo mesmo, as pessoas são levadas lá, são batizadas, a partir dali é católica. E vão crescendo, de vez em quando vão, não vão. E essas pessoas aí, então, elas gostam muito de colocar imagem de Aparecida, imagem de Maria, dessa, daquela, aquela e outra, e santos e mais santos. E agora, essa semana, uma pessoa dessa que gosta de colocar essas imagens, colocou a imagem de Buda. Colocou a imagem de Buda, dizendo que colocando aquela imagem, quem colocasse, olha, ia acontecer alguma coisa muito extraordinária, uma bênção, não sei mais o que, e dinheiro. É impressionante, quer dizer, esta é a crença dessas pessoas,
que vão para a igreja e pedem. E essas mesmo que pedem respeito. É engraçado que essa pessoa pediu respeito. Ela pediu respeito, né, numa postagem que ela fez, e outras que ela já fez também, várias, ela está sempre fazendo, de Maria, de imagens, disso, daquilo, aquele outro. Agora colocou do Buda, né? Então veja que essas pessoas, elas pedem respeito, só que veja, elas não respeitam. Elas não respeitam quem tem uma opinião diferente, e veja bem, e quem recebeu até mesmo a revelação. Quem tem um compromisso com a verdade e com a vida, quem tem discernimento. Não, ela quer colocar todo mundo no mesmo nível, que nem ela. Nem ela. Aceitar tudo que faz. Alhos e bugalhos. Não tem discernimento nenhum. O amargo, o doce, bom, uns tem gosto amargo, outros gostam de doce, uns gostam da luz, outros gostam das trevas, uns gostam do bem, outros gostam do mal, uns gostam de Jesus, outros gostam do diabo. O que tem? Cada um tem o seu gosto, deixa quieto. Só falta falar isso. Quer dizer, são atitudes levianas, completamente, um analfabeto na fé. Políticos também. Aí pede respeito. Se as pessoas que se aprofundaram, que estudaram, que se esforçaram, né, para ter um discernimento, saber separar o amargo do doce, as trevas da luz, não pode. Tem que esperar os outros, porque se eles não tiveram, não sei se não tiveram oportunidade ou não quiseram, o que foi, mas eles querem que fique igual, todo mundo sentado como eles ficaram a vida inteira. Como eles não se esforçaram, aqueles que se esforçam estão errados. Como eu vi uma vez um argumento da igreja presbiteriana, eu cometo cada barbeirada nas conversas às vezes aqui que até eu me admiro. Eu falei Augusto Justus este dia da igreja presbiteriana, é o Nicodemos, né? Eles colocaram assim, não, porque essa história de opção para os pobres, do pastor, do homem espiritual se desfazer das coisas, não pode, porque senão quem não se desfizer vai se sentir desmerecido e vão ficar exaltados, que então se desfazem das coisas, vão se exaltar. É mais ou menos esses termos assim que eles colocaram, que argumentaram. Mas eu não vi coisa mais idiota. Mas que é isso? Isso é brincar com a capacidade intelectual, né, de qualquer misericórdia, qualquer pessoa, viu? Olha o tipo de conversa. Entendeu? Não dá para acreditar. É um contrassenso, assim, exacerbado. Bom, mas não é por acaso que estão tudo aliançado com as trevas. Porque são das trevas. São aliançados com as trevas. São das trevas. Entendeu? Então eu também levantei uma conversa num vídeo passado e disse que por que então o Deus que é todo poderoso não termina com Satanás? Não elimina o diabo. Porque muita gente pensa assim. Por que Deus deixa o diabo fazer tudo o que ele faz? Você sabe por que o diabo está no mundo e Cristo veio desfazer as obras dele e, digamos assim, não eliminou o diabo. Ele continua agindo deliberadamente. Por quê? Como assim? O Deus não tem poder? Tem ou não tem? Tem. Mas as pessoas, o que ocorre? A luz veio ao mundo, mas os homens preferem as trevas. Preferem as trevas. Ninguém assim, ou pouquíssimos serão aqueles que dirão, não, eu quero o diabo na minha vida. Pouquíssimos serão os que vão dizer isso. A grande maioria que está enganado, que está servindo ele, está acreditando que está servindo Jesus. A grande maioria. Por isso que ele permanece cheio de poder e autoridade. Porque os homens botam ele, gostam dele e alimentam ele, porque ele tem muitos filhos. Ele tem muitos servos. Tem muitos. Qual é uma das características do diabo? É mentiroso, é aquele que veio, veja, que veio para matar, roubar e destruir. Ele personalizado em seus discípulos. Ele propriamente não faz isso, né?
Se bem que tem muitos que dizem, eu obedeci uma voz que veio e mandou matar, fazer uma chacina aqui, ali, acolá. Muitos falam isso. O maníaco do parque, aquele também dizia, né? Eu ouvi uma voz que me mandava fazer e eu era impelido a fazer. E assim muitos esses trabalhos também de magia negra e outras tantas coisas que faz macabra, fazem por aí, que eles estão obedecendo ordens, meio que diretamente desses espíritos. Mas outros tantos também recebem ordem, não, mas de forma diferente. Como tenho dito, aqueles que mataram Jesus, e mataram Jesus em nome de quem? Em nome de Deus, mas que Deus era este? Era o falso. Era o nome do diabo. Porque Jesus disse, vocês estão fazendo a vontade do pai de vocês. Nós somos filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam. Mas vocês querem me matar? E Abraão não foi assassino? Então veja que pelas obras a pessoa revela a quem ela serve. Então veja, tem uma pessoa no poder hoje que os homens botaram lá. Ele fala em matar, metralhar, ele fala em torturar. Tinha que ter matado uns 30 mil. A ditadura fez mal, tinha que ter matado 30 mil, no mínimo. A ditadura fez mal, torturou e não matou, quer dizer, a Dilma tinha que ter sido morta. E muita gente, esses filhos do Belial hoje, de Satanás, também pensam igual a ele. Concordo com ele em gênero, número e grau. E são filhos de quem então? Hein? Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E aqueles que me amam me obedecem com prazer, com alegria. Mas os que não me amam, que não me obedecem, eles vão amar. Por que eles não amam Jesus? Porque eles amam o outro. Porque, entendeu? Chegou ao ponto de um desses crentes que são apaixonados por Bolsonaro dizer, eu me identifico com esse homem. E a maioria dessas pessoas eles se identificam com ele. Por que se identificam? Porque são irmãos, têm o mesmo pai. Isso é sério, gente. Isso é muito. A pessoa pensa que é ideologia, não é não. Não é partido político, não. Isso é muito sério e revelador. Profundamente revelador. Por isso, veja, foi interessante que aconteceu tudo isso no Brasil. Mas mesmo assim as pessoas não caem as escamas dos olhos. Não caem. Não basta, não conseguem ver. E permanecem amando apaixonadamente. Permanecem. Se identificam com ele. Por quê? Porque são irmãos. O mesmo pai eles têm. Não mesmo. O que disseram para Jesus? Quando Jesus falou que o pai deles era... Nossa, eles ficaram enfurecidos. Não mesmo. Tá vendo que nós temos razão que ele tem demônio? Disseram para Jesus. Uns disseram para os outros, né? Tá vendo? Tem demônio. Né? Já tinham dito antes que ele expelia demônio pelo dedo de Belzebu. Quer dizer, o principal, o maioral dos demônios. E aí continuaram. Você quer saber se você é filho de Deus ou quer ser filho de Deus? Se você tem amor pelos pobres, pelos fracos, pelos doentes. Se tu te preocupa com a vida dessas pessoas. Agora, se tu pensa em comprar arma, se proteger e pensa em levantar muro e se guardar e não sei o que, e pensa que os pobres são vadios, são preguiçosos, que eu trabalho para alimentar esses vagabundos, pode saber, teu pai é outro. Tem nada a ver com Cristo Jesus. Pode se encher da religião, pode frequentar a igreja, pode escrever hino, pode pregar como tão cheio, tá cheio de pregador para fora. Não tem nada a ver com Jesus. Nada a ver. Não tem mesmo, sabe? Mas não tem mesmo. Esqueça. Teu pai é outro. Teu pai é outro. Esta que é a realidade. Esta que é a realidade. Então, por que Deus não elimina o diabo? Porque ele tem muitos filhos. Muitos filhos, material e juízo, né? Aqui não importa. Aqui é breve o tempo. Aqui o tempo é muito breve. Porque quem é que mantém o diabo no mundo? Os seus filhos. Os filhos dele. Quem é que mantém o Bolsonaro no poder? Os filhos dele. Não aqueles 4 lá. Mas os filhos espirituais que são do mesmo raciocínio dele. Que entende igual a ele, que concordam com ele. E que ele é o representante deles. Escancaradamente. Escancaradamente.
né? Então precisou, para revelar esses religiosos, evangélicos e católicos, precisou vir uma criatura dessa para descortinar, como diz a expressão por aí, tirar esse pessoal do armário. Que estavam tudo aí com aquela auréola de santidade na cabeça, espíritas, evangélicos, católicos, espiritualistas e outros tantos, e outros tantos. E volto a dizer, pensa que a pessoa, eu não apoio, então eu sou santo e estou salvo. Não, também não basta. É preciso que a pessoa ela tenha muito amor pelas coisas de Deus. Muito amor pelas coisas de Deus. Tem muitas pessoas que são humanistas. O que é uma pessoa humanista? De fato, o ser humano, ela morre pelo ser humano. Você também é dito, né? Veja, há muita obra sem fé e muita fé sem obra. Muita fé, essa fé sem obra é morta, claro. E obra sem fé também vale pouco, quase nada. Porque, via de regra, a pessoa que faz essas coisas, ela busca uma recompensa, ou já recebe sua recompensa nesse mundo. Se dá por satisfeita, por realizada. E ainda diz, eu não sirvo igreja nenhuma, Deus nenhum, mas eu faço o que ninguém faz. Se exalta. Eu faço o que ninguém faz. Eu não preciso de igreja para fazer o que eu faço. Eu ajudo. Eu faço isso, faço aquilo. Se enche, ele vira um Deus. Não adianta. O que nós temos que fazer, e fomos criados e chamados e instruídos para isso, para glorificar o nome de Deus. Para tornar o nome dele conhecido na nossa vida. Nós o conhecermos. Olha o que está escrito. Jesus disse, ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. É o Filho que revela o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o revelar. O Filho é que revela o Pai. E o Evangelho que revela o Pai. Por isso que é preciso a pessoa, ela, então, levada pelo Espírito de Deus, que na outra forma não existe, para ela fazer essa experiência profunda do novo nascimento. Não de uma religião, não frequentar a igreja. A pessoa faz muitas experiências com a própria igreja, com o ministério que ela está. Por isso ela permanece fiel àquele ministério. Aqui que eu nasci para Jesus. Engano, nasceu para a igreja, para o ministério. É filha daquele ministério. O pessoal, eu sou católico, meu pai era católico, minha avó é católica e eu vou morrer católico. Tá aí. Isso é carne. Isso é uma crença que passa de geração em geração. Os muçulmanos também são assim. Os espíritas também são assim. Se o crescimento ou a permanência se dá pelo nascimento, geração em geração. Obra da carne. Por isso que está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 1, né? Ele veio para os seus, mas os seus não reconheceram. Não. Aí diz, mas todos aqueles que o receberam, o reconheceram, o receberam, ele deu-lhes o poder de serem chamados ou serem feitos filhos de Deus. A saber, não nascidos da vontade da carne, nem da vontade do homem, nem da vontade do sangue. Filhos de Deus. Nascido da água do Espírito, nascido de Deus. Nascido da vontade de Deus. Mas as igrejas, esse pessoal que são fiéis, troca de ministério para cá e para lá, mas não muda nada, só muda de igreja, vamos dizer assim, porque o que ele era continua sendo, deixa algumas coisas e pega outras e assim vai. Quer dizer, mas não abre mão das coisas desse mundo, ele não deixa tudo, não deixa nada. Continua apegado no dinheiro, na sua casa, no seu carro, nos seus filhos, nas suas familiares, ou daqui a pouco em ninguém também. Tem uns que não se apegam em nada. Eu não sou apegado em nada, mas em nada mesmo, é verdade. Muito menos em Deus. Então veja que também não basta.
Eu falei também em outro momento, falava em panteísmo. Panteísmo, isso eu estudei há muitos anos atrás, essa palavra não vinha na minha cabeça. Politeísmo, né? Eu citava panteísmo, há quem pense assim, que tudo é Deus. Onde respira, onde tem vida é Deus. Deus está na minhoca, está na barata, está no rato, está no boi, está na vaca, está nas árvores, está na ameba, tudo que é ser vivo no vírus é Deus. É o chamado panteísmo, tudo é Deus. Ou politeísmo, quer dizer, muitos deuses, muitos deuses. É. Então essas pessoas aí, via de regra, católicos e outras pessoas, é um politeísmo, muitos deuses. Porém, claro, eles têm um cuidado, não, nós adoramos só Deus, as outras coisas a gente venera. É só observar as práticas para ver. Claro que não adoro, nem as imagens adoro. Não consegue adorar porque, veja, o coração está todo pulverizado em milhão de coisas, não tem como adorar. Não adoram Deus, não adoram nada também. Mas são apegados em tudo, né? Tudo. Tudo que é coisa. Em Jesus também, diz que são, né? Só que, claro, não funciona, né? Ele não aceita. Ele disse, o meu discípulo é só... ouve a minha voz e me segue. Este ouve a minha voz e me segue, não tem de olhar para os lados. Esse pega o caminho apertado e a porta estreita e segue. E segue em frente. Não tem de prosperidade. Não tem de milagre para ter fé, para acreditar. Não. Não precisa. O Espírito revela, o Espírito mostra, o Espírito confirma. O Espírito é que alimenta. Com certeza. Ele disse, eu deixarei convosco o meu Espírito. Vocês não ficarão órfãos. E aí? Essa é a realidade. Isto é verdade. Isto é verdade. O resto, como foi dito, aparece esse mundo, passa. E como passa? E como passa? Então observem que o mundo dos mortos, para quem morreu, eles não querem mais saber disso. Não tem nada mais ligação nenhuma com essa terra. Nada. Filho, nessa hora que a pessoa morre, filho, mulher, marido, irmão, pai, mãe, isso zera tudo. Tudo. Pensa que a pessoa vai ficar sofrendo lá por causa do filho, por causa do marido, por causa da mulher, por causa do pai, por causa da mãe. Nada. Acabou tudo. Tudo é outra realidade, completamente diferente. Tem nada a ver. Tem saudade aqui? Nada. Nada. Nunca mais voltarão aqui. Nunca mais. Né? Mesmo que os espíritas são enganados, iludidos por aqueles espíritos dizendo que vão voltar. Nunca. Nunca, jamais. Se fosse para voltar, a pessoa teria consciência. Teria consciência claramente. Não, eu me lembro da vida passada, eu me lembro perfeitamente, eu fiz isso, agora não vou fazer mais, mas não, paga tudo. Tudo. Aí vem, na vida passada foi isso. E veja que no Face o pessoal bota, que era do passado? Era uma rainha aquela, era um rei aquele, era um nome aquele, não sei o que era. E esses até evangélicos fazem isso. Que vida era no... mas eu tô brincando, mas vai brincar com fogo, sabe o ditado aquele? Quem vai brincar com fogo acontece o quê? O que vai acontecer com quem brinca com fogo? E assim também, isso é fazer brincadeira, rapaz. Tem tempo pra tá brincando, é? Que tal isso? Bem, mas então, voltando àquela conversa para dizer, por que Deus então não termina com o diabo? Porque as pessoas não querem. As pessoas querem ele, dão ouvido para ele, servem ele. Gostam dele. Gostam. Veja no tempo de Cristo. Se aceitaram? Não. Varreram ele fora. A população toda pediu. Crucifica. Por quê? Porque se identificaram com Barrabás. Porque está escrito, as suas obras são más. Por que tu gosta e quer esse decreto de armas? Todo mundo tem uma arma em casa. Isso é da natureza humana, carnal, diabólica. Com certeza. Eu me lembro, eu era pequeno, já contei isso. Eu tinha uns 6, 7 anos, o pai fez um revolvinho para mim, 7, 8 anos. De madeira, assim, disse que era um 44. Pá! E eu gostava daquele revolvinho. Também morava no interior, usava uma faquinha na cintura. Mas claro que era para outros fins. Né?
Usar faca seria para, né, no interior, e quem trabalha na roça é necessário usar um facão, uma faca. Isso aí não tem nada a ver, né? Mas um revólver, para quê? Para matar lagarto? Não, é para atirar em pessoas mesmo, no ser humano. Então para defender de bandido. Para defender de bandido. Olha bem, até parece que nós vivemos num mundo onde não tem polícia, não tem nada que faça isso. É cada um que deve fazer por sua conta. Cada um deve se armar para proteger sua casa. Isso era na idade da pedra lascada. E nem lá muita gente nem tinha isso. Porque o salmista já diz, se não me falha a memória, o Salmo 120, ou não sei agora, mas está escrito. É um salmo que diz, uns confiam em carro, outro em cavaleiro. Ou 40, ou 140, não sei, vou chutar e vou errar. Nós, porém, confiamos no Senhor. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Também outro salmo fala assim. E os que servem, os que seguem, os que creem em Jesus, então, por excelência. Por excelência. O que eles fizeram para se proteger do Império Romano? Quando eram lançadas as feras, aos tigres, aos leões famintos, o que eles tinham para se proteger? Estavam armados, entrincheirados? Eles atacaram o Império Romano? Foram queimados em fogueira, cerrado ao meio, crucificado, horrores, quantia de gente. Não tinha nada. O que Jesus disse para eles? Qual foi o escudo que o apóstolo Paulo pediu para usar e o próprio Jesus deu? Qual é o escudo que Jesus deu? Não temais aqueles que matam o corpo. E depois disso nada mais podem fazer. Esse é o escudo de Cristo. Tem uns evangélicos que andam aí com o escudo da fé. Aí faz um desenho lá, aquele escudo ali, escreve fé e não sei o que, e mais uma espada. Claro, uma expressão espiritual, mas o escudo é a presença do Espírito. Que ele disse, se vocês morrerem por mim, em meu nome, guardando minhas palavras, eu o ressuscitarei no último dia. É isso que nos importa. Isso é que nos interessa. Isso basta. Basta. Esses não conhecerão a morte, ele disse. Embora que os homens pensem que matarão vocês. Vão pensar, terão a satisfação de eliminar vocês. Vão ter o prazer de ter matado vocês. Objeto do ódio deles. Então eles vão realizar a satisfação da vontade deles. E alguns, como ele disse em João 16, farão isto, inclusive, acreditando estarem prestando um culto a Deus. Tal é a cegueira e tal é o envolvimento com as obras das trevas. O envolvimento com as obras das trevas. Que coisa terrível, meu Deus. Por isso que Jesus disse, se teus olhos forem mau, todo teu corpo será treva. E quão grandes trevas. Quão grandes trevas. Pessoas comprando arma e apoiando um assassino mentiroso. Coisa terrível. Evangélicos, com a Bíblia na mão, pregando isso. E tem que ver esses religiosos, eles têm páginas, páginas e páginas, postam aí no YouTube, no Face, quantia, ensinando a palavra e falando a palavra e aliançado com a morte. Com a morte. Agora esse Moro aí, um homem mentiroso, horrivelmente mentiroso, é o pai dos bandidos do Brasil. Misericórdia, quer ser presidente. Estão se articulando para ir para o poder, para continuar no poder, para... Realmente o mundo é do maligno. E o diabo está mais vivo que nunca nesse mundo. Quantidade de adepto, de filhos, é que mantém ele vivo e atuante nesse mundo. Vivo e atuante. Por vontade de Jesus não tinha mais nenhum demônio nessa terra. Nenhum. Porque ele disse, tá aí o príncipe desse mundo, mas ele nada tem em mim. Nada tem em mim. Ele nada pode me fazer, Cristo disse.
Ele não pode. E disse para os seus discípulos e para nós, amém? Que seja pela fé. Ele disse assim, vão pisar em cobras e escorpião, quer dizer, pisar nos demônios, nos piores espécies, nas legiões, né? Vocês vão pisotear por cima, vocês vão ter autoridade sobre elas no meu nome. Vocês vão por meio dos lobos vorazes e nada sofrerão. Nada sofrerão. Então as pessoas gostam daquela passagem lá, daqueles três jovens, né? Daqueles três jovens que passeavam na fornalha ardente, né? Na fornalha ardente lá do fogo, sob maneira acesa aquela fornalha. Sob maneira. E aqueles três jovens, então, depois apareceu um quarto lá que caminhava, nem um fio de cabelo ficou chamuscado, sapecado. Aí eles vão fazer pregação e falar lá, né? E falar daquele tempo lá, né? E aí as pessoas ficam motivadas, mas Jesus falou de forma muito mais profunda, mais real, mais prática, mais clara, mais límpida, mais poderosa. Mas não dá importância. O importante é aquele lá. Que aqueles três jovens lá, eles correram, caminharam naquela fornalha horrivelmente acesa e nada aconteceu. Daniel também. Teve na cova dos leões e eles viraram uns gatinhos. Deitaram no colo dele e nenhum foi eles. Isso aí. E Jesus falou que os seus discípulos então andariam no meio de lobos, de víboras, de escorpiões, quer dizer, coisas terríveis, né? Mas nenhum dano sofrereis. Nenhum dano. Quer dizer, isso é muito maior, porque é agora. É agora. E ele disse, isso pode acontecer com vocês, não é só com Daniel. Então pode acontecer com vocês hoje aqui. Com vocês. Entendeu? Mas o problema é esse, tem que crer. E tem que negar o diabo e suas obras. Tem que renunciar à segurança que esse mundo oferece. Que seja em dinheiro, que seja em arma, que seja em nome, que seja em garantias, em salários, empresa, dinheiro, enfim, posses. Né? Os chamados bens. Bens. Ele disse, por mais que tu tenha, isso não vai te garantir um dia de vida a mais. Um dia de vida a mais. Tristes são estes que colocam a sua vida nas coisas dessa terra. Vão viver se cansando, angustiados, preocupados, juntando, acumulando, e quando pensam que estão seguros, aí falta-lhe o sopro da vida. E agora? E agora? Ele disse, acumularam para este mundo. Os caras garantiram esse mundo, mas e lá? Nada. E interessante que tem pessoas que são avisadas. Muitas vezes são avisadas. Mas não adianta aviso. Não adianta aviso. Tem pessoas que já estão nos minutos finais. Outros já estão na prorrogação. Então, olha, o médico já disse, se tu não fizer caminhada, tu tem que cuidar, tu pode morrer de uma hora para outra. Aí ele vai para as caminhadas, ele vai. Quer dizer, no máximo que vai acrescentar 10 anos. Mas ele parece que está se cuidando para que agora entrar na eternidade. Mas buscar a Deus, não, isso é muito. Não precisa. Não precisa. Faz. E o pessoal aprende como é que faz para investir na bolsa de valores, não sei mais o que, e contra um pro outro, eu tô ganhando tanto, olha, fulano deixou disso para fazer aquilo e agora ele tá ganhando em casa sentado aqui, só todo mês vem uma bolada bem grande e possibilidade, entendeu? Então, para garantir a vida nessa terra tem muitas maneiras de sabedoria e todos estão envolvidos. Daqui a pouco um é ceifado, num acidente, uma doença terminal, um câncer, uma coisa assim, meio galopante, e vão indo, mas não tem, é assim mesmo. Ninguém se preocupa com a vida para além da morte, como diz, para além das aparências. Para além das aparências não consegue ter olhos. Como diz, os olhos são pesados, estão presos nessa terra, presos nas coisas do mundo, apaixonados, amando perdidamente.
Isso vem de berço. Nós nascemos assim, infelizmente. Nascemos porque somos filhos da terra, né? Então, por isso tem que morrer para ela. Tem que negar ela. Ah, é. É duro. Muitos até querem, mas não conseguem. É muito grande a paixão pela terra. É muito grande. Veja como as pessoas são apegadas à sua mãe, a grande maioria, né? Ah, minha mãe, graças a Deus, se não fosse a minha mãe, se não fosse a minha mãezinha, minha mãezinha. Aí, já falei sobre isso. Tem que ver. Quem colocou tua mãe na terra? Ah, foi a mãe dela. E a mãe dela? Ah, foi a mãe dela. Assim vai. Mas saibam disso. Tem um Criador. E a Ele é que nós devemos todo o reconhecimento, toda a honra e toda a glória. E vamos parar com essa carnalidade. Com essa carnalidade. Que não vai levar a nada, a não ser a pessoa se enterrar mais ligeiro ainda. E não conseguir levantar os olhos para olhar para Deus e dar o devido louvor a Ele. Devido louvor. Misericórdia. Mas, infelizmente, as pessoas se dão por satisfeitas sendo religiosas, tendo essas crenças nisso, naquilo, naquele outro, e aí tá bom. Chega. Já tá ótimo. Mas não precisa mais para se salvar. Qual é o mínimo que eu posso fazer para ser salvo? É muito triste isso, sabe? O mundo dos acomodados. E esses são responsáveis, então, nas palavras de Cristo Jesus, para que então o mal permaneça. Porque eles estão colaborando para que o mal permaneça, crescendo, se agigantando e dominando na terra com toda a sua força, com toda a sua fúria também. Infelizmente, é isso que nós temos visto. Dizer, o errado sou eu por não concordar. Todo mundo servindo o dragão, assim, não, que é isso? Quer dizer, quem foi o errado no tempo de Cristo? Ele. Foi ele que foi tido por errado. Os judeus estavam fazendo o que fizeram, adorando Baal, né? E ensinando a palavra do diabo, como ele disse, distorcendo tudo. E aí, quem era errado? Jesus. Jesus é errado. Né? Ele não devia ter falado nada, ficasse quieto. Né? Aí ele foi falar. Quem ficou errado? Ele. Quem está por errado ainda? Ele. E hoje quem quiser ser dele vai estar errado também. Toda certeza. As pessoas são unânimes em afirmar. Jesus voltasse hoje, seria crucificado de novo. Quer dizer, quem fala isso é o que faria. Essa pessoa que está dizendo isso, ele é um deles, com certeza. Aí a grande maioria sabe, não, é verdade. Pois é, por quê? Porque tu também é outro. Era assim de forma nenhuma. Mas de fato, como está vivendo esse mundo aí, quem é que está no poder? Quem é que está mandando? Quem é as pessoas que estão coordenando até nas igrejas? Olha o tipo de pensamento que tem. Né? Porque continua a desigualdade social berrante, horrivelmente. E no meio cristão, hein? No meio chamado cristão. Absurdo. Pelo número de igreja que tem na cidade, era para estar uma beleza, coisa mais querida. Coisa mais querida. Pelo número de igreja que tem. Todos, a maioria se confessam a crença. A maioria, né? Se gritar lá no centro, né? Alguém for pregar lá e dizer que essas crenças estão tudo errado, não sei o quê. Meu Deus, é apedrejado em pouco tempo. Em pouco tempo é apedrejado. Quer dizer, parece que as pessoas são religiosas. Parece que tem um grande amor por Deus. Grande amor. Já contei, uma vez aconteceu as tal de missões nas igrejas católicas. Tem essas missões. Tempos em tempos tem as missões. Começou com os freis capuchinhos, né, os franciscanos. E depois foi passando para as dioceses também. Tudo que era igreja começou a fazer isso, evangelizar, dar uma renovada, mexer com a fé das pessoas. E aí então desses missionários, certa vez, pregando numa igreja lá, perguntou o que era mais pecado, atirar uma pedra numa imagem ou atirar uma pedra numa pessoa? Deu um racha terrível. Muita gente já nem foi mais na igreja depois daquele dia. Foi um racha terrível. E houve uma confusão lá né? Que uns achavam que com certeza era tirar uma pedra na imagem, outro não, era tirar uma pedra na pessoa. E aí eu sei que terminou não houve um consenso.
Esses religiosos é fora de série, é? É fora de série. Então nós não podemos nos contentar com isso. Estamos sendo chamados para nos tornar discípulos de Cristo, conhecedores da palavra, da letra e conhecedores de Deus, da vontade de Deus revelada pelo Filho. Se isso não acontecer, meu amigo, você não deve se conformar. Não deve se conformar. Que uma pessoa, quando ela está passando fome, ela está passando sede, está morando mal, e ela não tem trabalho, ela escamoteia, ela vai à luta, ela... Quantos filhos que nascem, os pais não deixam nada para eles, e eles se lançam e conseguem até fortuna nessa terra. E por que na vida espiritual não se faz o mesmo? Não, estão tudo acomodadinho, na católica, nessa igreja aqui, nessa igreja ali, recebendo aquelas migalhas, dizia um professor uma vez, que o aluno era igual aquelas gaivotas, que andam em volta do navio, esperando os marujos lá e os passageiros jogar no mar as coisas para elas comerem. Aqueles restos, né? E esse professor dizia que o aluno era assim também, ficava só esperando aquilo que o professor falava para se alimentar daquilo, não ia em busca de mais. E aí também os crentes de hoje, né? Eles ficam recebendo o pastor, e aí se vão estudar o evangelho ou ler qualquer coisa, corre lá para o pastor, pedir direção para o pastor. Escuta, como é que eu tenho que fazer, como é que é isso, como é que é aquilo. Então vai receber a doutrina certinho. Se ele começar, opa, meu irmão, ó, irmão, tu tá saindo fora, irmão. Ó, tá te desviando, irmão. Pedro quis chamar Jesus estava se desviando, ele chamou Jesus para um lado. Não te aconteça isso. Não mesmo. Que história é essa, Jesus? Não. É melhor um cachorro vivo do que um leão morto. Fica quieto. Tá vendo? E tá cheio de gente assim, sabe? Sabedoria desse mundo. É para ganhar o mundo, né? E perder tudo. Perder tudo. Mas usando e abusando do nome de Jesus. Lamentável. Coisa mais terrível. Usando e abusando do nome de Jesus para conseguir notoriedade e importância nessa terra. Não vai ser pequeno o castigo. Misericórdia. Mas nós estamos sendo avisados. Sendo avisado para colocar a nossa vida realmente no seguro do espírito, da alma. Porque seguro nessa terra os homens fazem de montão. E todos estão oferecendo seguro. É só saber que tu tem umas posses ali, já vem oferecer. Tu vai fazer um empréstimo, diz que é assim, não sei. Vão lá e já oferece aqui, ó, o seguinte, quem faz esse empréstimo vai ter que fazer um seguro também de vida. Seguro de vida. E aí as pessoas fazem. Seguro do carro, seguro da casa. Tem seguro para tudo, né? Mas para a alma. Aí uns pensam que estão fazendo para a alma, mas aí, ó, agora escancarou. Então, ó, saiu toda a cobertura. Apoiando, revelou que eles não tinham seguro coisíssima nenhuma. Né? O seguro deles é a morte. Em alguém que só fala na morte. Na morte. E agora os filhos dele, tudo envolvido, com certeza, com falcatrua. E aquele um ali, então, mais ainda. E com quem que eles aprenderam? Quem que ensinou eles? Saíram igualzinho teu pai. Com certeza. Mas que nada, não estão enxergando, não estão vendo. Não estão vendo. Não conseguem. Então, misericórdia, né? Misericórdia. Bem, tá aí. Cada um pense e pense na sua salvação. Se ame. Pense quem vai te salvar. Quem vai te salvar é o dinheiro? É este mundo? É a segurança que esse mundo oferece? É o conhecimento? Quem é que nos salva? Onde está a nossa segurança? Onde está a nossa segurança? Tem que estar naquele que criou o céu e a terra. E naquele que disse, coragem, eu venci e vocês vencerão também. Mas tem que ser dele. Tem muita gente que cita essas palavras, mas estão seguindo o mundo. Buscando com unhas e dentes
a segurança e a certeza desse mundo. Misericórdia. Quando a pessoa ela é chamada por Jesus e ela encontra Jesus, o mundo danou-se. Danou-se. Não tem mais que sair abaixo de lá ninguém. O Moacir Franco, deixa eu falar um pouquinho mais aqui, misericórdia. Ele colocou agora, está nas redes sociais, por aí afora, no noticiário, que ele apareceu com 83 anos, tá se queixando, 83 parece que então não tem mais amores, não tem namorada, não tem mais amor, e mesmo está muito carente de amigo, está se sentindo abandonado. Muito carente de amigo. Onde é que estão meus amigos? Estão sempre na minha volta. 2, 3 só permanece, o mais sumiu todo mundo. Também tem um outro aí, outro também que estava se queixando outro dia. Outros artistas, seguidamente os artistas de novela, da Globo e afora, também estão se queixando que estão abandonados. É assim. A vida do homem natural é esta: crescer, nascer, crescer, atingir o ápice, né? Todo o glamour, né? A força, a euforia se expande, procria e se torna um ídolo, adora ídolos e assim por diante, e depois envelhece, murcha e morre. Acabou. Mas a gente não aceita, quer continuar brilhando sempre. Não, meu amigo. Os homens nessa terra realmente são como estrelas cadentes, diziam os antigos. Esses cometas errantes, ou esses meteoritos que entram na atmosfera terrestre, brilham e daqui a pouco some. Assim é a vida humana. Assim é a vida humana, só não é dos daqueles que creem em Jesus. Esses não. Esses ele disse que, nas palavras do apóstolo Paulo, dizer, o nosso corpo vai se corrompendo, vai murchando, as células vão morrendo, a feiura vai tomando conta, e a doença e tudo mais, mas ele disse, o nosso espírito se renova dia após dia. Oh, glória! Então nós não estamos indo para o fim, nós estamos indo para o começo, para a casa do Pai, como ele disse, ele vem mostrar o caminho, eu sou o caminho. Quem me segue não anda nas trevas, mas sabe para onde vai. Sabe para onde vai. E as pessoas precisam acender vela, precisam dizer muita luz para ti, um desejando luz para o outro. A luz é Cristo Jesus. E ele disse, vocês estando ligado a mim, estando unido a mim, vocês serão a própria luz. A luz do mundo e o sal da terra. Mas os homens dessa terra não, eles querem... Não tem jeito. Esta é a lei fatal. Impiedosa. A lei desse mundo não tem misericórdia. Nasceu, cresceu, envelheceu e morreu. De doença, de enfermidade, de Parkinson, de tantas outras maledicências e coisas malignas que vão cair por cima da pessoa. O corpo se corrompe, adoece, tem jeito. Pessoas têm um coração de ferro, mas começa às vezes se entupir, começa outras coisas a acontecer, pelo coração dela durar 1000 anos. Mas tem outros órgãos que faliram, outras partes do corpo que faliram. Tudo tá bom, mas os ossos começou a se esfarelar, né? Começou a esfarelar os ossos. O outro, os ossos tá bom, o coração tá bom, mas os músculos, os nervos, o sistema nervoso, né? Tem o mal de Parkinson, tem isso, tem aquilo, tem outro, e tantas outras coisas. Quem é 100%? E os que são 100%, chega lá, quem sabe um dia, nos 120, 140, mas também, acabou. Mas no Espírito não, diz ele. Aquilo que ninguém busca. Infelizmente, a grande maioria não busca. E um pequeno grupo, aqueles que buscam o Espírito, esses lá se renovam dia após dia. Estão indo para o começo, para a casa do Pai. Ali não há fim, não tem mais fim, não tem. Felicidade eterna, paz eterna. Isso é suborno, como disse a reflexão passada, o cara querer suborno. Suborno esse mundo. Isso aqui as pessoas são subornadas, enganadas. Quanta gente subornada. O outro dia apareceu nas redes sociais um casal que estava de lua de mel aí não sei aonde. Morreram afogados lá. Aí, jovem casal. Lua de mel, morreu. E daí? Isso não é suborno, se iludir com esse mundo? Quantos que saem em viagem? Também, passeios lindo, maravilhoso, e por uma fatalidade também não voltam mais com vida. Acabou. Não é suborno? Se iludir
com as propostas desse mundo, esse é o verdadeiro suborno. Mas as propostas do céu não é suborno, é a realidade. É a única realidade que nos resta e que nos cabe. E que, veja, o próprio Deus desceu para nos avisar, para nos dizer como é que nós temos que viver para garantir isso. Mas quem lhe deu ouvido? Como ele disse, também o apóstolo Paulo, citando já o Antigo Testamento, quem deu crédito à nossa pregação? Quem? Quem? Então seja você um desses. Seja você. Eu não serei como os outros. Ah, mas todo mundo faz assim, mas eu estou sendo chamado para não fazer parte mais de todo mundo. Para me ser separado para Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que haja o despertar. Sim, ó Deus, que esses corações sejam tocados e despertos, Pai. Para uma nova vida. Para um encontro verdadeiro de discípulo com seu mestre. Dos filhos com o seu Deus. O seu Pai. Sim, meu Senhor, que se cumpra as suas palavras, ó Deus, e que haja muitos despertar, muitos, porque certamente são muitos os chamados, estão sendo até hoje, mas que haja sim escolhidos, ó Deus, que a tua misericórdia os envolva, os cubra e os capacite a ouvir e entender, e se lançar de todo o coração, para que o seu Espírito então os trate, e os conforte e os ensine todas as coisas. E aprenda a andar no caminho que vai para a casa do Pai. Que assim seja, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. A Ele o domínio, o poder, a honra e a majestade para sempre. Amém. Até lá, até sexta-feira, nos permite no Senhor. Um grande abraço.